As ferramentas do Espírito. Desvendando o poder e o propósito dos dons espirituais. Imagine uma equipe de construtores encarregada de edificar a mais grandiosa das estruturas. De que adiantaria sua dedicação se lhes faltassem as ferramentas adequadas? Da mesma forma, a Bíblia apresenta a Igreja não como uma organização estática, mas como um corpo vivo e dinâmico, um edifício em constante construção. Para essa missão monumental, seu arquiteto, o próprio Deus, não deixou seus servos de mãos vazias. Ele lhes concedeu um arsenal divino, um conjunto de ferramentas sobrenaturais, conhecidas como os dons espirituais. Essas não são meras habilidades humanas ou talentos naturais aprimorados. São capacitações da graça, manifestações diretas do Espírito Santo operando através dos crentes. Este é um mergulho na natureza desses dons, uma exploração de sua diversidade e um lembrete de seu propósito supremo: equipar, edificar e unificar a Igreja para a glória de Deus. A palavra grega mais comum para dom espiritual no Novo Testamento é charisma, plural, charismata, que deriva de charis, a palavra para graça. Em sua essência, um dom espiritual é uma dádiva da graça. Não é algo que se conquista por mérito, santidade ou esforço, mas um presente soberanamente concedido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo estabelece a base para nosso entendimento em sua primeira carta aos Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil para o bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Este versículo-chave revela 3 verdades fundamentais. Os dons são uma manifestação do Espírito. Ele se torna visível através deles. São dados a cada crente. Ninguém é excluído. E seu propósito é o bem comum, não a exaltação individual. O Espírito distribui essas ferramentas divinas como lhe apraz, garantindo que a Igreja tenha tudo o que precisa para a sua missão. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. As Escrituras não apresentam uma única lista exaustiva, mas vários catálogos que, juntos, pintam um quadro da vasta diversidade de dons. Eles podem ser agrupados em categorias funcionais para melhor compreensão. Dons de revelação, gifts que revelam. Palavra de sabedoria, uma percepção ou insight sobrenatural sobre a vontade e o plano de Deus para uma situação específica, respondendo à pergunta: o que devemos fazer? Palavra de conhecimento, uma revelação divina de fatos e informações que não poderiam ser conhecidos por meios naturais. Discernimento de espíritos, a capacidade de distinguir a origem de uma manifestação espiritual, seja ela divina, humana ou demoníaca. Dons de poder, gifts que fazem. Fé, uma dose sobrenatural e extraordinária de confiança em Deus, que permite ao crente crer em milagres e enfrentar situações impossíveis. Dons de curar, notavelmente no plural, indicando que há diversas maneiras e manifestações de cura divina, física, emocional, espiritual, que operam através de diferentes pessoas. Operação de milagres, a intervenção direta de Deus que transcende as leis da natureza, como a multiplicação de alimentos ou a ressurreição dos mortos. Dons de expressão, gifts que falam. Profecia, uma mensagem inspirada por Deus, falada em uma língua conhecida, com o propósito de edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Variedade de línguas, a capacidade de falar em uma língua que o orador nunca aprendeu, seja ela humana ou celestial. Interpretação de línguas, a habilidade sobrenatural de traduzir a mensagem dada em línguas para que toda a congregação possa ser edificada. Dons de serviço, gifts que servem. Muitas vezes esquecidos, mas igualmente vitais, os dons listados em Romanos 12 e 1 Pedro 4 são o motor prático da comunidade. Serviço, ministério prático, ensino, a capacidade de explicar a palavra de Deus com clareza. Exortação, encorajamento, contribuição, generosidade, liderança e misericórdia. A Bíblia é enfática ao afirmar que os dons espirituais não são troféus para serem exibidos.
mas ferramentas com um propósito claro. Edificação. O objetivo principal é fortalecer e construir a igreja. Como afirma Efésios 4:12, os dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Unidade na diversidade. Em 1 Coríntios 12, Paulo usa a poderosa analogia do corpo de Cristo. Ele argumenta que, assim como um corpo tem muitos membros diferentes, olhos, mãos, pés, cada um com uma função única, mas todos vitais para o todo, a igreja também é composta por membros com dons diferentes. A diversidade não é para criar competição, mas interdependência. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. 1 Coríntios 12:21. O caminho mais excelente, o amor. Entre os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, Paulo insere o capítulo do amor, 1 Coríntios 13, como o contexto indispensável para o uso dos dons. Ele declara que os dons mais espetaculares, sem o amor, são vazios e inúteis. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13:1. O amor é a motivação, o regulador e o objetivo final de toda manifestação espiritual. Os dons espirituais são a prova tangível de que Deus não deixou sua igreja órfã ou impotente. São o arsenal do Espírito, as ferramentas divinamente projetadas e distribuídas a cada crente para que ele possa desempenhar seu papel único na grande obra do reino. Longe de serem uma fonte de orgulho ou divisão, eles são um chamado à humildade, ao serviço e à interdependência. A Bíblia nos encoraja a buscá-los com zelo, não por status pessoal, mas pelo desejo ardente de fortalecer nossos irmãos e manifestar a glória de Deus. Quando cada membro do corpo de Cristo descobre e utiliza suas ferramentas espirituais no contexto do amor, a igreja se move em sua plenitude, tornando-se a expressão viva, poderosa e multifacetada de Cristo no mundo.